Boa noite a todos. Drogadição tem sido a palavra mais utilizada atualmente quando se refere a um fenômeno psicossocial muito antigo, mas que vem se tornando grave a cada ano, a cada década, envolvendo a utilização de drogas. Desde os primórdios da humanidade, sabe-se que a utilização de plantas misturadas tem sido algo comum em todas as civilizações. Para qualquer situação, sempre se colocou algum tipo de beberagem para que ali, a partir daquele ritual, se começasse a comemorar alguma coisa, a manifestar algum evento que merecia importância em termos de atenção. Até mesmo o Evangelho original, quando começa a narrar a vinda de Jesus aqui na Terra, mostra o primeiro episódio do Mestre lidando justamente com uma situação, uma festa de casamento. E pela tradição dos judeus, se saberia se um casamento poderia ser bem sucedido dependendo da festa. Se a festa fosse farta, se todos bebessem, comessem à vontade, saíssem alegres, satisfeitos, isso era um bom presságio, sinal de que o casamento iria dar certo. Então, o evento festivo nos casamentos, as bodas, era algo assim de suma importância. E o Evangelho original, ele narra justamente o primeiro momento em que Jesus aparece em público, já próximo aos 30 anos de idade, exatamente participando de uma festa de casamento de uma pessoa da sua família. Estava ali junto com seus pais, seus irmãos e muitos amigos. Em dado momento, a festa ia muito bem, muito animada, porém aconteceu uma tragédia. O vinho estava acabando. Como a tradição dizia que isso era sinal de maus presságios para o casamento, tudo iria dar errado, Maria, que já conhecia intimamente os poderes espirituais do seu filho, que ainda não havia se manifestado publicamente, recorre a ele desesperado e diz: filho, socorre. Você sabe que, pela tradição, não pode ocorrer essa tragédia do vinho acabar no meio da festa. Jesus dirige-se a ela e diz: ó mulher, não sabes que ainda não chegou a minha hora? Mas mesmo assim, ele atendeu a mão, como bom filho que é. Pediu que lhe trouxessem água e vasilhas limpas, e ali ele fez uma manifestação magnética e modificou a estrutura atômica da água, fazendo com que ela se transformasse em vinho. Esse foi considerado popularmente a primeira intervenção eletromagnética de Jesus, mostrando a sua capacidade psíquica de alto teor vibratório. E as pessoas depois começaram a comentar no final da festa: mas que coisa interessante! Geralmente as pessoas, quando fazem festas, elas colocam o vinho de boa qualidade no começo da festa. Quando as pessoas já estão perdendo a sobriedade, aí servem vinho de má qualidade, porque a pessoa já não está tendo discernimento na degustação ou na degustação. E aqui está acontecendo o contrário. Deixaram o melhor vinho exatamente para o final da festa. E assim todos saíram imensamente felizes. Notem que essa questão de se utilizar
plantas colossais, transformadas quimicamente, é algo que faz parte de todas as culturas. Mas o grande problema, que hoje é a maior tragédia psicossocial da humanidade, o maior desafio, é exatamente o excesso, o descontrole. Fala-se que, especialmente na década de 1980 até os dias atuais, houve algo jamais visto em todas as épocas da humanidade. As pessoas, jovens, crianças, homens ou mulheres, cada vez mais cedo, buscando a drogadição. Tudo começando pela bebida alcoólica, que sempre esteve presentes em todos os rituais festivos de todas as nações, em todas as épocas da humanidade. Seja feito com a cana de açúcar, de arroz, de milho, sempre houve essa capacidade humana de fazer essa transmutação química para que as bebidas alcoólicas estivessem presentes nos maiores eventos. Ainda hoje é assim. Recordo-me que aqui entre nós, que promovemos eventos festivos, beneficentes para manter os nossos trabalhos assistenciais de divulgação doutrinária, eles não têm a bebida alcoólica, porque o Espiritismo, apesar de não combater nada ou ninguém, mas não faz apologia ao uso de bebida alcoólica em qualquer natureza. Assim, recomenda-se estatutariamente que nos ambientes espíritas, em festividades espíritas, não se tenha qualquer tipo de drogadição. Bom, e a gente percebe que algumas pessoas, quando frequentam esses nossos eventos, como vai acontecer de hoje a outra nesta casa, no jantar do Vicente, algumas pessoas comentam: ah, mas faltou uma coisa, está tudo muito bom, a comida está ótima, mas faltou uma coisa. E alguns deixam mesmo de participar quando ficam sabendo: olha, lá não teremos bebida alcoólica. Isso já virou praticamente uma condição social quase que inapelável. Se você fizer uma festa até mesmo de criança, um aniversário, se não colocar bebida alcoólica, a reclamação será geral. Comentamos aqui entre nós, que estamos fazendo parte da família espírita, tentando construir uma sociedade mais saudável, nós comentamos entre nós alguns constrangimentos que a gente tem quando nossos filhos, nossas crianças fazem aniversários, que é um evento social marcante, e quando os convidados chegam, quando percebem, especialmente os adultos que vêm trazer as crianças, e não tem bebida alcoólica, reclamam por demais desse tipo de postura. Mas por que a gente faz isso? Porque está havendo um total descontrole em relação ao uso das drogas de modo geral, começando pelo álcool. Quando nós vamos falar de outras drogas que estão assolando a humanidade, nós não podemos esquecer que o álcool é responsável pelo maior número de mortes no planeta. Sem falar as sequelas que deixam, ou doenças crônicas que têm alto custo de manutenção, exigindo somas enormes de todos os governos para prestarem assistência de saúde aos que são vitimados pelas consequências do uso do álcool. Não podemos deixar de falar especialmente do cigarro. A partir de 1990, a Organização Mundial de Saúde deu um alerta máximo para que se faça uma campanha urgente para que os jovens e as crianças fujam do cigarro. Porque as consequências também na área da saúde e até mesmo o custo alto para estar se tentando prestar assistência às doenças decorrentes do uso do cigarro, especialmente as doenças respiratórias
e também os cânceres. Estão gerando, praticamente, segundo a Organização Mundial de Saúde já dizia, um verdadeiro caos no sistema econômico de todos os governos. Não há dinheiro que chegue para fazer assistência a essa grande quantidade de pessoas viciadas em cigarro. Inclusive a nicotina, dentre os vários ingredientes existentes ali, é considerada até hoje a droga que mais causa dependência química. As pessoas que fumam vão encontrar maiores dificuldades de abandonar esse vício em função da nicotina. Espiritualmente falando, o cigarro fica tão impregnado na alma, no espírito, que mesmo depois da desencarnação, a pessoa ainda leva muitos anos para fazer a desintoxicação. O cheiro desagradável permanece e há uma profunda impregnação no próprio corpo espiritual, no perispírito, nome técnico deste corpo que nós temos quando estamos fora do corpo físico, trazendo inclusive consequências imediatas para as próximas encarnações, que seriam doenças respiratórias, incluindo o asma, bronquite e diversas alergias. Serão anos ou várias encarnações para se fazer a desintoxicação. E essas duas drogas que eu estou falando, que são desastrosas, são legalizadas. Hoje se discute se deve legalizar também outras drogas. Independente se isso será legal ou não, uma coisa é certa. A ciência que analisa todos os ingredientes de todas as drogas afirma, sem nenhum interesse, apenas com o interesse da ciência e de informar, que todas as drogas causam danos ao corpo físico. Todas. Até mesmo os remédios que passam por procedimentos laboratoriais de grandes investimentos tecnológicos, intelectuais, eles precisam ser distribuídos de forma muito cuidadosa. Porém, muitos que precisamos tomar essas medicações, os remédios de modo geral, ficamos muitas vezes dependentes e acabamos por adquirir outras doenças pelo uso contínuo de determinadas substâncias. Assim, o Espiritismo nos fala em um Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós devemos cuidar do corpo e da alma. Felizmente, de 20 anos para cá, a nutrição tem sido valorizada e tem trazido grandes informações para todos nós da humanidade, mostrando como devemos utilizar as plantas, como devemos fazer o balanceamento na distribuição dos alimentos, para que tenhamos uma vida saudável, para que possamos ter uma vida longa, com saúde, podendo aproveitar as provas e as expiações que fazem parte do programa reencarnatório sem grandes perdas. O espírito André Luiz, na sua primeira obra psicografada, através do médium de Francisco Cândido Xavier, já deixa claro o quanto que nós somos considerados suicidas involuntários pela simples forma como nós nos alimentamos. Os excessos de gorduras, os excessos de carboidratos, os excessos de proteínas, todas substâncias necessárias à manutenção físico-química, mas se não forem bem distribuídas de acordo com a capacidade metabólica e a necessidade fisiológica, o próprio alimento, até mesmo a água, podem nos trazer danos à saúde. Felizmente, esse ramo da ciência, a nutrição, tem se tornado algo muito popular e muitas pessoas de várias idades já estão buscando orientação nutricional para compreenderem melhor o que seja este templo sagrado que é o corpo físico, dentro da visão espírita, dentro da visão, inclusive, da própria ciência.
que quando estuda o corpo físico percebe a grandiosidade dos sistemas que funcionam aí para garantir a vitalidade de células que vão, por sua vez, garantir a vitalidade de todos os órgãos para que o corpo funcione devidamente bem. Mesmo passando pelo processo da degenerescência celular, que é natural, para envelhecer, para se morrer, porque ninguém fica para sempre preso ao corpo físico, mas que isso seja feito de maneira saudável, justamente a partir de tantas informações que agora chegam até nós. Então a gente vive essa expectativa de que essa nova geração, ela vai repensar e ela vai encontrar caminhos mais saudáveis para ter uma vida digna, não só do ponto de vista moral, espiritual, como se busca nas religiões, mas também do ponto de vista físico. Porém, na questão do interesse grandioso de tantas pessoas pelas drogas, fica uma grande interrogação. E os cientistas das áreas de humanas continuam tentando descobrir por que esta grande explosão na busca, nesta volúpia para se drogar. Me recordo que há 20 anos, quando fazíamos palestras nas escolas preventivas, tínhamos um projeto chamado Profilaxia das Doenças Psicossociais, e ali falávamos de vários temas, inclusive da questão das drogas. Nós tínhamos que alertar os jovens para 4 tipos de drogas que existiam. Hoje já não conseguimos mais fazer a palestra com essa didática, porque já se perdeu as contas das misturas químicas existentes. Não dá para falar de uma por uma dessas misturas. O que temos que falar agora é o seguinte: por que todo mundo, entre aspas, quer se drogar? Aquela bebida social de eventos esporádicos já não existe mais. Mas o que se preocupa quando se faz pesquisas como essa é o número de crianças e jovens que estão buscando as drogas em idade cada vez menor. Isso é desesperador. 8 anos, 9 anos, 10 anos, com 15 e 16, por exemplo, pesquisas dizem que mais da metade dos jovens do mundo já estão colocando a bebida alcoólica, a maconha, como coisas que fazem parte da sua rotina de vida, assim como o café da manhã, o almoço e a janta. Mas as pesquisas estão justamente nos alertando porque as crianças estão em processo de formação. E todas as drogas, não adianta vir com esse tipo de informação equivocada de que maconha é remédio, não existe isso. É uma grande balela. Não sei quem é que está interessado nisso e fica divulgando. Mas o que se sabe é exatamente o contrário. As pessoas que usam maconha têm grandes afetações cerebrais, perdem a capacidade de raciocínio, têm o seu coeficiente de inteligência reduzido e são candidatos certos ao Alzheimer precoce. Não tenho dúvida disso. Ah, mas tem um princípio ativo que serve para analgésico? Sim, mas não daquela forma, usando a planta de forma integral. Como nenhum remédio, todos são retirados, quase todos de plantas, ninguém coloca a planta inteira para se tomar. Vai se buscar o princípio ativo e dentro de uma dosagem, de um controle, exatamente por uma ciência chamada farmácia, para que haja um equilíbrio metabólico na ingestão daquela droga. Mesmo assim, todas têm efeitos colaterais. Hoje se sabe que se nós soubermos controlar a nossa alimentação, nós não vamos precisar de droga alguma para coisa alguma. Os alimentos já contêm todos os ingredientes necessários para garantir uma sobrevida saudável. Mas o outro ponto da questão passa a ser esse: por que esse alarme de busca pelas drogas? Que tipo de fuga é essa? Por que as pessoas estão fugindo, não querem estar lúcidas? A
gente sempre se lembra de uma frase, de uma canção de Belchior, compositor brasileiro, conhecido de outras décadas, em que ele falava, em dado momento, que é preferível o delírio com coisas reais. E nós temos substâncias para termos uma vida cheia de emoção, com coisas absolutamente reais. Não precisamos de artifícios para isso. A própria doutrina espírita, com a sua filosofia apresentada, está nos dando uma sociedade alternativa, sem drogas, onde nós poderíamos ter fortes emoções, que é algo que o ser humano busca sempre, a adrenalina, sem precisar perder a lucidez. Pelo contrário, quanto mais lucidez, mais intensa, mais potencializada é a emoção em tudo que se faz na vida. E estamos certos de que o Espiritismo está dando essa contribuição e, de fato, está construindo essa sociedade saudável. Não só a doutrina espírita também, outros ramos humanitários fazem esse mesmo esforço. Mas em relação ao Espiritismo já é notório o quanto que a busca do equilíbrio faz parte da filosofia espírita apresentada a cada um de nós, quando devidamente meditada, refletida, estudada e logo imediatamente vivenciada no dia a dia. Mas um órgão de consultoria econômico dos Estados Unidos divulgou em janeiro desse ano uma pesquisa muito interessante. Depois eu vou dizer por que é muito interessante do ponto de vista do que nós estamos colocando aqui e a conclusão que queremos fazer. Essa pesquisa diz o seguinte: pesquisaram inúmeros jovens, especialmente na idade de 16 e 15 anos, e observou-se o seguinte: os jovens nessa idade, que vivem numa família equilibrada, onde os pais são presentes, se não os pais, né, o pai e a mãe, pelo menos um, mas se esta criança, esse jovem, tem uma convivência saudável, próxima, com o pai, com a mãe ou com os dois, estes não correm tanto risco de entrarem nessa onda da drogadição que faz parte, infelizmente, nos dias atuais. E as pesquisas revelaram exatamente o oposto. A grande maioria dos jovens que entram no processo de drogadição são jovens que têm problemas sérios de convivência com os pais. São os pais ausentes. Ou pais que estão presentes, mas vivem num desequilíbrio no relacionamento lamentável. O jovem, a criança que também assiste os pais que não se entendem, são pessoas que estão correndo sérios riscos de buscarem a compensação daquela falta de carinho, de respeito, de amor. Essa é a palavra. Dentro do lar, em outras ofertas que o mundo está aí colocando à disposição, com relação, inclusive, às drogas. Em resumo, quando a pessoa se sente amada, respeitada, ela dificilmente vai fugir para sentir outras sensações, tentando entorpecer a sua própria mente, não querendo enxergar a realidade, não querendo ter lucidez. Quem se sente amado, respeitado, acolhido, não vai usar drogas de maneira desenfreada. Pode até fazer um uso, poderíamos dizer, social, mas nunca perderá o controle, nunca perderá o foco da realidade sobre as suas responsabilidades de cidadão. Porque todos nós temos responsabilidades sociais. Aliás, a sociedade é uma lei de Deus, está lá em O Livro dos Espíritos. Aprender a conviver em sociedade, a partir da família, de amigos de profissão, amigos de lazer, todas estas construções, elas é que vão nos dar esta sensação de amor, de acolhimento. As pessoas também que têm amigos
que se sentem amadas pelos amigos, elas dificilmente vão se entregar às drogas de maneira desenfreada. Porque nós todos temos uma necessidade muito grande de convivência uns com os outros. Esse fenômeno já foi estudado há 500 anos antes de Cristo, pelos filósofos da antiguidade, na Grécia principalmente, quando já falavam de um instinto que está no ser humano. É o instinto gregário, que é algo assim que nos impulsiona para nos buscarmos uns aos outros. E é insuportável para o ser humano não se sentir amado, sentir-se isolado, abandonado. É um vazio existencial tão grande que a pessoa enlouquece e entrega-se às drogas com uma facilidade para tentar tapar aquele grande buraco que criou dentro da sua mente, dentro do seu coração. Então o problema volta a este ponto. A melhor forma de prevenirmos ou de sairmos desse processo de drogadição é colocarmos amor. O amor. Ele sim. E é o foco de Jesus, é esta a proposta dele para a humanidade, é esta a proposta que os espíritos superiores fazem através da doutrina espírita atualmente. Temos que procurar usar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade para compreendermos que sentimento é esse. Esse sentimento mágico, profundo, que pode mudar e muda a vida de qualquer um. Mas sem amor, este vazio é uma sugestão perigosa para um preenchimento através de todos os tipos de drogas. Por sinal, essa pesquisa que mencionei, que foi lançada em janeiro deste ano, fala também da questão do suicídio entre os jovens. A vontade de se matar ou a tentativa de suicídio. Jovens que se envolvem em violências, que é o que se vê hoje. Todos esses problemas psicossociais foram percebidos nessa pesquisa como sendo jovens que não têm amor dentro do lar. Nem do pai, nem da mãe. Ou se tem a convivência familiar, ela é completamente conturbada. Com violências, com brigas, com agressões, com desrespeito. Ou seja, por falta de amor. Volta-se ao mesmo ponto. E agora nós vamos concluir aqui essa reflexão, que é interminável, deve ser constante, permanente, com um pequeno trecho de uma entrevista que Nair Belo e Hélio Camargo fizeram a Chico Xavier, com perguntas dirigidas a ele, num programa especial de Natal, justamente na década de 1980, quando a questão da droga estava explodindo de forma exagerada. E ali nós vamos perceber a pergunta dirigida a Chico Xavier. E a resposta dele foi muito direta. Foi quando foi perguntado por que de tanta droga entre os jovens, ele disse: porque não existe amor. Porque nós temos a necessidade do amor. É a necessidade mais básica do ser humano. É a necessidade do amor. E ele acaba complementando, junto com o Hélio Camargo, a questão dos pais. Volta ao ponto justamente da pesquisa que foi lançada esse ano. Mostrando que os pais, que muitas vezes dão mesadas aos seus filhos, mas não dão carinho, estão construindo este vazio na alma desses jovens, que necessitam, não é de dinheiro, necessitam de amor. Chega a mencionar que às vezes um jovem com pouco dinheiro, com uma certa privação, mas com muita atenção, ele vai ter muito mais motivação para viver, para lutar, e não vai se entregar às drogas. E esse clipe nós fizemos, e nele já existia uma gravação, que era um programa voltado para o Natal, de uma composição que foi lançada lá por volta do ano de 1856, dedicada justamente a Jesus. E nós vamos encerrar então a nossa participação aqui esse ano, já que na semana que vem teremos o nosso teatro encerrando as atividades doutrinárias. Como aliás havíamos prometido a algumas pessoas que nós
traríamos essa reflexão sobre esse tema, sobre drogas, porque nós também estamos vivendo com esse problema aqui, né? Temos amigos, temos familiares que estão vivendo esse drama, os seus filhos, seus jovens imersos nas drogas. E nós temos procurado dizer a eles o seguinte: verifique o tipo de amor que você está dando, ou se não está existindo amor no relacionamento pai, mãe e filhos, porque aí é um grande problema. Antes de procurar ajuda profissional, que é necessário em alguns casos, sim, orientação psicológica, psiquiátrica, o que for, mas principalmente vamos avaliar o grau de amor que nós estamos colocando na nossa relação com os nossos filhos, porque aí está a causa do problema, e é aí também que está a solução do problema. Se os filhos estão entregues às drogas de maneira desenfreada, é provável que eles estão sentindo necessidade de amor e não estão encontrando nos pais. E assim que nós concluímos essa entrevista, através do clipe, nós anexamos uma canção extra que nós mencionávamos, e foi gravada por Gessé, que é da minha época. Aliás, eu não lembro, alguém me falou desse rapaz, eu não vou falar. E ele estava descontando por muitas canções, tinha uma voz maravilhosa, e ele se encarnou, né, num acidente de automóvel, se não me engano. E ele gravou essa canção, que é uma canção belíssima, traduziu para o português, fez a sua versão, e aí a gente anexou já no clipe a fala de Chico Xavier, a sua resposta, e já com essa música para homenagearmos o grande aniversariante desse mês, que é Jesus. Aliás, eu comentei ontem lá na palestra do nosso lar, que esse mês a gente comemora de maneira efusiva, trocamos presentes, e acaba o ano a gente não sabe nem quem foi aquele que motivou a gente a dar tanto presente. A gente lembra muito do presente, lembra do Papai Noel, mas não lembra do aniversariante. Então vai aqui a nossa pequena homenagem ao aniversariante do mês, o mais ilustre, né? Aniversariante do mês de dezembro, na simbologia cristã, que é Jesus. Obrigado a todos pela atenção, pelo respeito a todos os nossos trabalhos, e já estamos nos programando para que em 2014 recomecemos com muito mais união, com muito mais força, já que esse mesmo amor que nós falamos, ele está num comentário de Jesus, quando alguém perguntou a ele: Mestre, como é que os seus discípulos serão reconhecidos? Como saberemos quais são os seus verdadeiros seguidores? Ele disse: os meus seguidores, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E todo final de curso, aqui final de ano, a gente coloca isso para os cursistas que estão encerrando o nosso estudo sistematizado, e colocamos para eles isso. E aí, depois de 4 anos de convivência, de estudos, nós chegamos a essa condição que Jesus falou. Nós somos verdadeiros cristãos na acepção do termo, ou seja, nós estamos nos amando mais, e aí ficamos com essa interrogação. E claro que a gente percebe isso também nos nossos trabalhos. Os grupos em que as pessoas estão convivendo com harmonia, com respeito, com amizade, em que as pessoas estão unidas pelo amor, esses grupos realizam trabalhos extraordinários. E aí eles começam a fazer aquela segunda etapa que Jesus disse, que os discípulos que muito se amam, eles seriam aqueles que mais distribuiriam a caridade. Seriam aqueles que secariam as lágrimas, que consolariam, que iriam dar alimento a quem tem fome, iria vestir a quem estiver sem roupas, iria abrigar a quem estivesse sem abrigo, visitar a quem estivesse preso ou doente e matar a sede daqueles que estiverem sedentos. Então essa é a condição do verdadeiro cristão. Pessoas que se unem e se amam muito, criam um forte laço de amizade, de respeito, e graças a esse amor, a esse respeito, elas criam forças para realizarem inúmeros trabalhos, porque as casas espíritas, elas são pautadas nisso, em seguirem a Jesus, onde os grupos se formam, na recomendação de Kardec, pequenos grupos, porque é mais fácil em grupos menores você se ajustar pela sintonia, pela empatia, e à medida que esses grupos criam sintonias, aí criam forças também para realizar todos os trabalhos que a Casa Espírita coloca à disposição da sociedade, desde a evangelização da criança e do jovem,
ao trabalho de assistência social a famílias carentes, a mães gestantes, aos trabalhos educacionais, ao atendimento a idosos, atendimento a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que buscam assistência espiritual. Então, para que tudo isso aconteça, nós temos que estar muito unidos pelo amor, porque esse amor, essa união nossa, é que vai dar o alimento necessário para que nós continuemos a fazer todos esses serviços. No momento de faltar amor e nos desunirmos, e não nos compreendermos, não nos perdoarmos, os trabalhos também vão morrer junto com a falta do amor. Muito obrigado mais uma vez a todos e Feliz Natal e um feliz 2014. Vamos ao fim. Depois tem a prece, né, Isaac? Nair tem uma pergunta que eu acho que é extremamente importante nos dias de hoje. Chico, eu gostaria de saber por que os jovens estão se entregando, jovens e não jovens, estão se entregando tanto ao tóxico de uma maneira tão desordenada. Eles perderam completamente a noção das coisas. O tóxico, vamos dizer, é um irmão mais inteligente da nossa cachaça, né? Nós também, através do álcool, através de gerações e gerações, temos perdido muita gente através do álcool. Agora, os espíritos consideram, e nós também acreditamos, que essa fascinação pelo tóxico é a necessidade de amor que a criança e o jovem sente naturalmente no seu próprio desenvolvimento. Chico, desculpe, é isso que eu queria saber. Se você acha que o jovem, digamos, que apela para o tóxico, a gente pode considerar uma pessoa carente. O jovem que se abandona ao tóxico, habitualmente ele pode estar com mesadas muito grandes, mas está sem o carinho e sem o calor paterno, materno. Isso é muito sério na vida de quem está começando a existir neste mundo. Muitos pais pensam que carinho e amor é dar mesadas grandes. Às vezes a privação do dinheiro e a doação de trabalho digno é que vai construir uma existência feliz. Ó linda noite em que o Cristo nasceu, estava o mundo pecador errante, até que o Cristo a terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Ajoelhai
magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O grande rei nascido tão pobremente, eterno amigo